Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula. E na aula de hoje, nós iremos falar acerca de texto instrucional. Para isso, vamos à leitura do primeiro slide. Observe. Vamos observar as seguintes situações. Você já sentiu vontade de fazer um bolo e não sabia fazer? Já teve que montar algum móvel ou aparelho e não sabia por onde começar? Ou será, crianças, que vocês já não ganharam aí um brinquedo e não sabia como brincar com ele? Será que na internet você não encontrou um jogo e não sabia como jogá-lo? Bom, eu acredito que vocês já tenham passado por alguma situação como essas que eu falei para vocês. Nestes casos, um texto instrucional cairia muito bem, pois iria ajudá-lo bastante. Mas o que são textos instrucionais? Bom, antes de tudo, eu preciso lembrar a vocês que existem teóricos que eles dividem os textos de acordo com os tipos textuais. Vamos observar quais são os tipos de textos primeiramente? Observe. Nós temos aí o texto narrativo, que é aquele texto que se propõe a relatar um acontecimento, contar histórias. Texto descritivo é aquele texto que expõe as características de algo. O texto dissertativo é aquele em que o autor se propõe a apresentar um determinado tema ou assunto, posicionando-se sobre ele. Texto expositivo é aquele tipo que objetiva apresentar conhecimentos das mais diversas áreas. E, por último, o texto injuntivo é aquele que se caracteriza por fornecer instruções para a realização de uma ação desejada. Logo, esse texto ele incita o leitor a realizar algo. E é justamente aqui, nos textos injuntivos, que está o nosso foco da aula de hoje, pois é a partir deles que nós iremos ter aí os textos instrucionais. Agora, vamos ver o conceito de texto instrucional? Observe o conceito. Olha só, texto instrucional é o gênero textual que tem como principal característica a informação, ou seja, este texto nada mais é que um texto que passa informações, de modo que instrua o leitor a fazer algo. Crianças, muito bem, veja que o texto instrucional, como o próprio nome diz, ele traz aí instruções, o passo a passo de como se fazer algo, ele traz informações. E nós vamos perceber que existem alguns gêneros textuais que pertencem aí a esse texto. Vamos observar quais são eles? Observe novamente. Nós temos as receitas culinárias, as receitas médicas, bula de remédio, mensagem religiosa doutrinária, manuais de uso ou montagem de aparelhos, textos de orientação comportamental, regras de jogo, dentre outros. Viu, crianças, como ficou fácil? Nós temos aí o exemplo de vários textos que são textos instrucionais. Agora vamos perceber que cada texto ele tem as suas características. Estes textos também têm características próprias. Vamos observar quais são elas? Olha só. Primeiro, apresentam predominantemente frases com verbos no modo imperativo, indicando ordem ou pedido, organizadas em uma ordem que favoreça a realização da ação solicitada. Isso mesmo. Percebam que nós temos verbos no modo imperativo, determinando ordem. E nós vamos ver como acontece isso nos textos, justamente para que o leitor ele faça aquilo que está sendo dito, aquilo que tem uma ordem. E vejam que as ações determinadas ali, elas começam da primeira ação, até a última, para que algo, seja realizado. Observe também outras características, olha só. Linguagem objetiva e clara. Isso bem, pois, como estamos trabalhando com textos instrucionais, a linguagem tem que ser a mais simples possível para que o leitor compreenda como se fazer algo. Agora, criança, nós vamos ver alguns textos. Agora, eu digo a vocês, se você não sabe fazer uma pepeta, eu vou te ensinar agora. Pegue aí papel e caneta para que você possa anotar.
Este é um exemplo de texto instrucional. Observe a leitura. Como fazer uma pepeta? Vejam só. Você vai precisar de 2 varetas de bambu ou de palha de coqueiro, fita adesiva colorida, tesoura sem ponta, papel de seda, papel crepom ou seda para rabiola, linha número 10. Agora, veio como fazer. Observe para que você entenda. Recorte o papel de seda em forma de quadrado, com aproximadamente 30 centímetros. Cole um dos palitos na diagonal. Faça um arco com o outro palito e cole-o cruzando por cima do palito que já está colado. Faça 2 furinhos no lugar onde as 2 varetas se cruzam, um furo de cada lado. Passe a linha pelos buracos e, sem cortá-la, dê um nó. Amarre a linha para puxar a pipa a partir do nó. Por último, faça uma rabiola bem colorida, com papel crepom. É só cortar umas tiras de papel crepom colorido, ou papel seda. Corte os pedaços do papel e cole no fio de linha. E depois é só amarrar na pipa, na parte de baixo da vareta reta. Sua pipa está pronta para você brincar. Viu como ficou fácil? Vejam, crianças, num primeiro momento, nós tínhamos aí o material que seria solicitado. Depois, nós tínhamos o como fazer, que é o passo a passo. E é nesta parte onde nós encontramos aí os verbos no modo imperativo. Vamos observar estes verbos? Olha só, observe o texto. Recorte, cole, faça, cole-o, faça novamente, né? Passe a linha, dê um nó, amarre a linha, faça, corte e, por último, cole. Vejam que estes verbos aí, eles determinam uma ordem para que o leitor faça aquilo que está sendo solicitado. Agora, crianças, vamos observar, vamos supor que nós estivéssemos aqui terminando já a nossa aula. Essa aula está sendo aí, né, ministrada para vocês. Então, observem, deu aquela vontade de comer um doce. E aí? Eu vou dar uma receitinha bem facinho para você. Observe. Creme de goiabada fácil. Ingredientes: 500 gramas de goiabada, 2 caixinhas de creme de leite. Modo de preparo: corte a goiabada em quadrinhos pequenos. Bata no liquidificador a goiabada e o creme de leite, até obter um creme homogêneo. Coloque na geladeira por 12 horas ou de um dia para o outro, até a hora de servir. Eu disse a vocês, era muito fácil aí esse doce. Então, observe no primeiro momento os ingredientes e depois aí o passo a passo. Observe também os verbos no modo imperativo. Olha só. Corte, bata, coloque. Estes eram os verbos. Agora que vocês já sabem a finalidade do texto instrucional, sabem as características aí, vamos observar num texto aí como tudo isso funciona novamente e aí vocês vão me dizer se esse texto ele é instrucional ou não. Vamos observar. Observe. Este texto é bem interessante. Diz assim: 2 formigas japonesas se encontraram no meio da rua. Qual o seu nome? Fu. Fu o quê? Formiga. E o seu? Ota. Ota o quê? Ota formiga. Claro, simples assim. Vejam, pela leitura do texto, a finalidade, as características. Será que esse texto ele é instrucional? Será, crianças? Vamos observar? Não, ele é uma narrativa. Olha como a finalidade e as características mudaram. Agora vamos ver outro texto. Olha só a leitura. Trilha do alfabeto. Diz assim: siga as orientações de seu professor ou professora para formar duplas. Leia as instruções junto com seu professor ou professora.
Observe. Preparação. Vá ao final do livro, recorte e monte o dado. 2. Providencie alguns botões para marcar sua posição. Como jogar? Jogue o dado. O número que sair indica a quantidade de casas que você irá andar. Marque no seu livro a casa em que você está, usando o botão. 2. Escreva no quadro da página 45 o nome de uma pessoa que inicie com a letra da casa em que você está. 3. Agora é a vez de seu colega. Regras de jogo. Pelas características e também pela finalidade. Este texto ele é instrucional? Vamos ver? Sim, ele é uma regra de jogo, por isso que ele é um texto instrucional. Agora vamos ver aqui outros textos para que você consiga entender melhor este conteúdo. Olha só o texto. Temos aí como lavar as mãos corretamente. Vocês têm uma imagem. Observe os verbos no modo imperativo. Primeiro, passe sabão e molhe com água. Esfregue a palma de cada mão. Esfregue entre os dedos. Esfregue o polegar de cada mão. Lave o dorso de cada mão. Lave os punhos. Temos aqui, crianças, um texto instrucional, instruindo. Agora, este texto ele é bem interessante. Eu vou querer que vocês possam praticá-lo também. Olha só. Dicas para estudar no ensino remoto. Essa eu vou querer que vocês anotem. Prestem bem atenção a essas instruções. Olha só. Primeiro, crie um espaço longe de distrações. Não deixe que nada possa distrair ou tirar sua atenção. 2. Estabeleça uma rotina. Isso mesmo. Percebam que vocês têm horários estabelecidos com as disciplinas e a atividade para que vocês possam fazer em cada horário. Observe o próximo. Não deixe acumular atividades. Isso mesmo. Não deixe para fazer depois. Faça naquele mesmo horário de aula. Vamos à próxima instrução. Organize paradas. Isso mesmo. Observe o tempo que você tem e de vez em quando vá ao banheiro, tome uma água, mas não demore muito. Volte aos estudos. Participe das atividades coletivas. Vocês devem aí ter atividades individuais, mas também coletivas. Participe de todas elas. E vamos ver a última instrução? Peça ajuda da família e de seus professores. Isso mesmo, não fique sozinho. Peça a ajuda de quem for necessário aí para que você possa tirar sempre boas notas. Bom, nós trabalhamos aqui nesta aula acerca de textos instrucionais que nos dão aí instruções. Se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos!